Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Jesus ora por todos os crentes. Bom, esse vídeo é uma sequência, né? É uma oração que Jesus faz no Getsemane, um pouco antes de ser preso, né, e levado à cruz. É uma oração em que ela foi dividida pelos teólogos em 3 partes, por 3 temas. Na primeira, Jesus ora por si. Na segunda, Jesus ora pelos 11 discípulos, né? E na terceira parte, que é que a gente vai ver hoje, Jesus ora pelos futuros cristãos, né? Pelos próximos a se converterem. No caso, nós, né? Que viemos depois. Eu sempre sugiro que vocês estudem a Bíblia da seguinte maneira: escolhe um livro e leia esse livro da Bíblia inteiro, do capítulo 1 ao final. Não estude a Bíblia por pedaços soltos, porque pode te dar uma interpretação bem equivocada por causa de contexto, né? De você não entender exatamente o contexto daquilo que está sendo dito. Então, se você chegou nesse vídeo aqui agora, não conhecia o canal, achou esse vídeo por acaso e quiser estudar o livro de João, eu sugiro que você vá lá no canal, na aba playlist, clica na playlist de João e dá o play ali, que ele vai começar desde o capítulo 1, e aí você estuda o livro todo certinho na ordem, tá? E tem outros livros lá que também já estão prontos, inteiros, dá uma olhadinha no que a gente tem disponível. Também você pode começar a estudar outro livro que de repente te interesse. Mas sempre estude a Bíblia por livros, combinado? Então vamos à nossa leitura. Versículo 20. Minha oração, é Jesus que está orando aqui, tá? Não é apenas por eles. Quem? Os discípulos. Porque, como eu disse, né, na divisão anterior aqui dessa oração, ele estava orando pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão. Tem muita gente no Brasil que tem dificuldade de entender isso aqui em português. Vou explicar rapidinho. Sempre que tem a-o-tio no final, está falando de futuro. Se fosse um A e um M, que é o que as pessoas costumam usar mais, creram é passado. A-o-tio, futuro. Então, crerão, os que virão a crer. Farão, os que vão fazer. Né? O que ainda não aconteceu, é o que está no futuro. Então, aqui ele está falando de quem ainda vai crer em Jesus. Quem? Nós. Toda a igreja de 2000 anos para cá, né? Toda a igreja que surgiu depois da morte e crucificação de Jesus, são esses aqui que crerão e os que virão depois da gente também, né? É por esses que ele está orando, por nós, pelos futuros crentes. Também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. De quem? Dos discípulos. Então, os discípulos, os 11, com mais Paulo, né? Os 12, que vão espalhar a mensagem de Jesus e vão fazer novos discípulos. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja, Jesus clama pela unidade da igreja. E mais pra frente ele vai falar de novo. E isso me chamou a atenção aqui. Por que Jesus foca tanto a oração dele na unidade, na união dos crentes, né? Que eles também estejam em nós, Pai e Filho, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai se converter a Cristo através de nós, vendo que Jesus e Deus estão em nós e que nós estamos em Deus e em Jesus. E como nós mostramos para o mundo que estamos em Cristo? Sendo unidos. A igreja sendo um só corpo. Ele vai falar isso aqui mais pra frente. Vamos lá, 22. Dei-lhes a glória que me deste. Olha isso aqui. A mesma glória que Deus deu para Jesus, Jesus transfere para a gente. É por isso que Jesus diz que dos milagres e maravilhas que ele fez, a gente faria ainda mais. Porque aqui ele está deixando claro que existe uma equidade. Ele transfere para nós a mesma glória que ele recebeu do Pai quando esteve aqui na Terra. Para quê? Porque você é lindo, maravilhoso, ele te ama? Não. Para que o nome dele seja conhecido, para que isso seja
testemunho diante dos homens, diante daqueles que não creem. Então, aqui vou só ler para a gente dar continuidade. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Ó, de novo, Jesus está pedindo a Deus pela unidade da igreja. Agora pergunta, por que, horas antes de morrer, quando Jesus vai orar pela igreja futura, ele foca tanto na unidade da igreja? Ele sabia que a gente ia ter muita divisão. Ele sabia que esse seria o maior desafio da Igreja de Cristo na Terra, se manter unida. Hoje o que a gente mais vê em igreja é briga, é discussão, disputa por cargo, fofoca. E aí, os que são de fora, né? Satanás não perde a chance. Os que são de fora zombam, tiram sarro, falam, isso daí? Não quero, muito obrigada. Pra ver essa confusão aí desse povo, prefiro não ir pra igreja. Então Jesus já sabia que esse seria o maior desafio da igreja cristã. Os irmãos se manterem unidos. E olha aqui, quando nós somos levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ou seja, uma condição para que o mundo conheça Cristo é que a igreja de Cristo seja unida. Como você tem vivido aí na sua igreja? Qual tem sido o seu comportamento aí na sua igreja? Porque se você está assistindo esse vídeo aqui, não é para você assistir esse vídeo pensando, nossa, fulano tinha que ver isso, Beltrano tinha que ler esse texto. Não, se Deus trouxe você até aqui, se é você que está lendo esse texto aqui junto comigo, se é você que caiu nesse estudo, é você que precisa aprender sobre isso aqui, refletir e certamente mudar e melhorar, porque a gente sempre tem o que melhorar. Como você tem sido com a sua igreja, com os seus irmãos? Você é a pessoa agente de confusão, onde chega traz discórdia, traz confusão, traz briga, ou você é um agente de união? Ó, e aqui ele continua, então vou ler a frase de novo pra gente pegar ela do começo. Além disso aqui que eu falei, tem mais coisa, ó. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e, ainda tem outra coisa, os amaste como igualmente me amaste. Ou seja, a união da igreja faz o mundo saber que foi Deus que enviou Jesus e que Deus nos ama assim como Ele ama a Cristo. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste, de novo ele diz que foi Deus que nos deu para Ele, né? Estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Glória a Deus. Olha a oração que Jesus fez. Se Jesus pediu isso a Deus, você acha que Deus vai negar? Não vai. Então, Jesus está pedindo que quem estiver com ele veja a glória dele. Então, a gente pode ter acesso, ter visão à glória de Jesus através dessa oração que ele fez aqui, pedindo para Deus. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Eu falei aqui em um vídeo, o meu pastor sempre fala isso, né? Que a gente precisa entender que Jesus não é o plano B de Deus. Tipo, já que o homem caiu, já que Adão e Eva pecaram, ele precisou criar o plano da redenção. Jesus sempre foi o plano A. E aqui, ó, é o que Jesus está dizendo, me amaste antes da fundação do mundo, da criação do mundo. Jesus já existia antes da terra existir, do Éden, Adão, Eva, e toda a história que a gente conhece, tá? Jesus sempre foi o plano A de Deus. Eu vou anotar isso aqui do lado. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral, e aí eu sempre faço as anotações aqui junto com vocês, para inspirar você aí a estudar, meditar na palavra sozinho. Crie o hábito de ler a Bíblia sozinho. E aí, com essa Bíblia que tem mais espaço, você tem liberdade de anotar o que você entendeu, de repente anotar alguma coisa que você ficou com dúvida, que precisa pesquisar, ou algo que você leu no texto aqui que te moveu, enfim, tá? Só que você tem liberdade, a Bíblia é sua, você anota o que você quiser. Vou fazer uma anotaçãozinha sobre esse pedaço que a gente acabou de ler.
Bom, então anotei aqui, ó. Jesus sempre foi o plano A de Deus. Ele era com Deus antes da criação do universo, assim como João narra no capítulo 1. Capítulo 1 de João, né? O verbo era com Deus, o verbo já existia, tudo, né? O que tá lá, a gente já leu. Então, aquilo que João narra ali, Jesus reafirma aqui. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Jesus dizendo, né? E estes sabem que me enviaste. Estes quem? Nós, né? Os que crerão. A gente sabe que foi Deus que enviou Jesus. Eu os fiz conhecer teu nome e continuarei a fazê-lo. Olha aqui, ó. Jesus está dizendo que vai continuar a fazer o nome de Deus conhecido. Mas como? Se ele vai morrer aqui e ressuscitar? Porque Jesus está vivo, né? Como diz a música que a gente canta muito, porque ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, ele continua a agir nos nossos corações, a nos ensinar sobre Deus. Jesus está presente. Então, continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, aqui a oração que Jesus faz pela igreja é toda, praticamente, sobre amor e união, unidade. Da igreja com Cristo, de Cristo com Deus, que a gente seja com Cristo assim como Cristo é com Deus Pai. Percebe? O foco de Jesus está na união da igreja. De novo, por que ele pede isso para Deus? Porque certamente ele sabia que esse seria o maior desafio da igreja cristã. Quem está acostumado a acompanhar o canal já viu esse livro aqui, uma recomendação que eu sempre faço, é o comentário bíblico feito por Matthew Henry. Essa edição aqui, da editora Pencal, ela é feita assim nos livretos, tá? Eles são divididos, tem o Novo Testamento todo, e aí eles são divididos pelos livrinhos da Bíblia mesmo. É muito facinho de ler, e ele sempre tem alguns comentários bem interessantes, eu gosto muito. Se você quiser adquirir esse livro ou o kit, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links de onde você encontra. Aí você pode comprar esse livro separado, pode comprar os 4 evangelhos, pode comprar todo o Novo Testamento, aí, enfim. Vou deixar alguns vendedores aqui de onde eu já comprei como indicação para vocês. Olha a observação que o Matthew Henry vai fazer sobre esse texto. Nosso Senhor orou especialmente para que todos os crentes fossem como um só corpo sobre uma só cabeça. Cristo, né? A cabeça. Animados por uma só alma, por sua união com Cristo e o Pai nele, através do Espírito Santo que neles habita. Tá? Isso aqui é o que a gente viu. Então, Jesus fez essa petição para que a igreja fosse unida como um só corpo. Aí, olha o que ele fala aqui. É isso aqui que a gente tem que ficar atento. Matthew Henry escreveu isso há, 200 anos atrás, tá? Quanto mais eles disputam sobre coisas menores, mais lançam dúvidas sobre o cristianismo. Quanto mais a gente disputa usos e costumes, coisas que não estão na Bíblia, se usa calça, se usa saia, se usa cabelão, se não usa cabelão, se usa véu, se não usa véu, se batiza assim, se batiza assado, se toma ceia desse jeito, se toma ceia de outro jeito. Toda vez que a igreja se divide por causa de questões menores, ela lança dúvida sobre o cristianismo. É o que eu falei, a pessoa olha de fora e fala, ixi, esse povo aí mó briguento, não quero não, tô fora. Tô melhor aqui do jeito que eu tô. E tem gente que faz piada, né? Não, me deixa aqui no pecado, eu tô melhor do que esses crentes. Toda vez que a igreja disputa coisas inúteis, isso sem falar cargo, né? Que isso a gente vê de monte. Porque é o título, é o ministério, e quer aparecer, e quer o microfone. E aí o mundo vai vendo isso daqui e vai falando, eu não quero ser igual a esse povo não, tô fora. Eu adquiri há pouco tempo essa Bíblia aqui. O meu tá só Evangelhos e Atos, mas tem o Novo Testamento completo. Ela chama Bíblia Contexto. Ela tem a capa lindíssima, olha, ela é em verniz, em alto relevo, tá vendo o brilho? Então só pra vocês verem aqui, ó, Bíblia Contexto. Por que ela tem esse nome? Porque junto com os textos, ela tem outros versículos de outros livros da Bíblia que falam sobre esse mesmo assunto. Então, te dá uma visão panorâmica, uma visão mais integral daquilo que está sendo tratado. E olha que interessante,
principalmente o que Paulo diz a respeito desse assunto que Jesus ora aqui no Getsemane. Só para vocês entenderem como essa Bíblia funciona. Tá vendo que tá em preto? É o texto bíblico, é o livro de João que a gente leu. Tá vendo? Do versículo 20 em diante. Aí, quando ele abre esse vermelho aqui, é como se fosse um parênteses. E aí ele cita quem disse e em que livro da Bíblia disse algo relacionado ao que foi lido aqui antes, tá? Então, eu vou focar aqui no parênteses, porque o restante do texto a gente já leu. Olha só como nas cartas de Paulo ele também trata do assunto da unidade da igreja, da importância da unidade da igreja. Então, em Romanos 12:5 ele diz: assim é também com o corpo de Cristo, né, o que a gente está falando aqui. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Aí, Paulo ensina lá em Coríntios, 1 Coríntios 1:10. Irmãos, suplico-lhes que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Então, lá na igreja do primeiro século já existia esse problema. Por isso que Jesus pediu a Deus unidade para a igreja, porque ele sabia que a gente não era fácil. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Unam-se, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Aí, olha isso aqui, que lindo. Esse versículo tomba qualquer teoria feminista. Olha lá, vamos lá. Em Gálatas 3:28. Não há mais judeu nem gentil, ou seja, não existe mais divisão de raça. Escravo nem livre, ou seja, não existe mais divisão social. Homem nem mulher, ou seja, não existe mais divisão de gênero. Paulo já está falando disso há 2000 anos atrás. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Exatamente a oração que Jesus fez. É isso que Paulo está exortando e ensinando para a igreja. Agora, de novo, eu quero te convidar à reflexão. Por que Jesus focou tanto nisso? Enquanto eu meditava sobre isso, eu lembrei que existe uma parábola que Jesus contou do joio e do trigo. É uma história bem conhecida. O que Jesus diz nessa história? Parábolas são histórias, são fábulas, né? É uma história que não aconteceu, mas que Jesus usa de maneira didática para explicar algo poderoso, algo do céu. A parábola do joio e do trigo diz que o semeador semeou durante o dia. Durante a noite veio o maligno e lançou sementes de joio junto com o trigo. Quem coloca o joio no meio do trigo? O maligno, Satanás, tá? E aí no dia seguinte, quando os funcionários da lavoura percebem que tem joio junto com o trigo, eles falam pro dono da lavoura, ó, a gente vai arrancar. E o dono da lavoura fala, não façam isso. Porque se vocês arrancarem, vocês podem arrancar trigo junto. Deixa que na época da colheita, eu vou fazer a separação do joio e do trigo. O que é isso? Jesus está explicando que na igreja teremos joio e trigo. Crente de verdade. E o joio é quem? Aquele que foi lançado pelo maligno, tá? Existe o crente imaturo, que é a pessoa que é convertida, mas é imatura na fé. E existe o joio. O joio é um infiltrado do diabo para trazer divisão na igreja. E Deus fala que não é pra gente arrancar. Que no dia do juízo, quem vai fazer a separação é o próprio Deus. Então, por que é tão difícil na igreja a gente manter essa unidade que Jesus pede para Deus, essa unidade que Jesus quer? Primeiro, porque a gente tem que lidar com o nosso ego, que é o que eu falei de disputas e tudo mais, o crente imaturo. A gente tem que lidar com o crente imaturo e com o infiltrado de Satanás, que tá ali para trazer problema, para trazer discórdia. E aí quem vê de fora não sabe que aquele joio ali é joio. Ele tem cara de crente, ele se finge de crente, mas ele está ali para trazer problema. Vou contar aqui rapidamente a história que eu ouvi de uma pessoa que eu conheço. A mulher foi para a igreja
E ela ficou obcecada pelo pastor. Ela começou a perseguir o pastor e dar em cima do pastor. E ela queria porque queria ter um caso com o pastor. Até que ela conseguiu. No dia seguinte que ela conseguiu se envolver com o pastor, o que ela fez? Pegou todos os prints e mandou para a esposa do pastor. Porque o objetivo dessa pessoa não era o pastor. Ela estava ali para destruir a família pastoral. E isso, gente, tem em todas as igrejas. A sua igreja tem 50 pessoas, saiba que aí dentro tem joio. Sua igreja tem 5.000 membros, saiba que lá tem joio também. Então, o joio, ele é um enviado de Satanás para destruir a igreja por dentro. E aí, quem vê de fora tá achando que é crente, porque tem cara de crente, tem tudo de crente, mas ele é um infiltrado para trazer divisão. Por isso, você precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra, porque quando você conhece a verdade, ninguém te engana com a mentira. Buscar a Deus todos os dias, porque a gente precisa ter plena união e unidade. Com quem? Com o corpo. Trigo precisa reconhecer trigo. E trigo precisa saber identificar o joio, para não fazer alianças que podem te destruir. Que o Senhor te conceda sabedoria, discernimento, que você busque todos os dias saber mais das coisas do céu, para sua proteção e para o seu crescimento. Que Deus te abençoe.